Oh, maravilha! Quão maravilhoso é estar na presença de Deus, amém, queridos? Querido, eu creio que o que Deus espera de nós é que nós entremos na tua presença, livres, desimpedidos de todo o nosso eu, de todo o nosso egocentrismo, de tudo aquilo que muitas vezes a vaidade nos prende, de toda comparação que muitas vezes nós fazemos com o outro e nós tentamos manter a nossa postura. Eu imagino Deus no céu, quando Ele olha para você, com o coração aberto, com a tua boca aberta, e você louvando como você fez aqui nessa noite. Quando Deus olha para você e fala assim: olha lá que lindo, olha lá que linda, é por isso que eu amo eles, é por isso que eu enviei Jesus por eles, valeu a pena. Eu tenho certeza que quando Deus olha para você, Ele fala: valeu a pena. Eu creio que nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, e para que nós possamos entrar na presença dEle, eu gostaria que, assim como você está, você curvasse a sua cabeça, para que nós possamos pedir a liberdade de Deus, para que Ele continue fazendo aquilo que Ele veio fazer aqui nesta noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, a igreja é sua, o povo é teu, a casa é sua, e tudo o que está acontecendo aqui é para o Senhor. Meu Deus, Tu és o convidado de honra, pois sem o Senhor aqui, nada disso aqui teria sentido. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Meu Deus, fala conosco e tenha liberdade no meio do Teu povo, no nome santo de Jesus. E só você que acredita nisso, dá um glória bem forte e senta aí no seu lugar, em nome de Jesus. Querido, nós estamos vivendo dias em que nós estamos profetizando, que estamos buscando o reino do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. O tema do ano de 2024 na Quadrangular é: venha o teu reino. E quando nós dizemos essa verdade, nós estamos clamando, determinando, pedindo a Deus a bênção dEle se manifestando na nossa casa, na nossa família. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que durante cerca de 430 anos, o chamado período interbíblico, entre a antiga e a nova aliança, Deus não se manifestou na terra. Ele não falou por profeta, Ele não falou com os sacerdotes, Ele não falou com a teofania, que é a manifestação do Espírito de Deus sobre a terra. Durante 430 anos buscaram ouvir a voz de Deus, mas Deus não manifestou nessa terra. E durante aquele período, as pessoas estavam escassas, necessitando da manifestação da glória e do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que aparece um homem vindo do deserto, um homem desprovido de beleza, desprovido de bela aparência, não era formoso ao olhar para ele, e ele vem do meio do deserto pregando uma palavra, que aparentemente não remetia a ele uma pessoa de poder, mas existia autoridade nos seus lábios, existia autoridade na mensagem que ele carregava, trazendo a mensagem do reino do Senhor. João, a saber, João o Batista, aquele que batizava com água para o arrependimento, ele vem então do deserto para pregar um sermão à igreja e abrir caminho para o ministério de Jesus. Quando ele vem, ele trazia um discurso eloquente, dizendo: arrependei-vos, vos é chegado o reino de Deus. Com isso eu aprendo que há muitos anos Deus procura manifestar o seu reino sobre a terra. Desde os tempos de João Batista, Deus, ele pretende, ele tenta, ele quer, ele deseja, ele busca manifestar o reino dele sobre essa terra. Então, quando nós estamos profetizando, venha o teu reino, nós estamos direcionados pela palavra de Deus para determinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a mensagem que o próprio Deus quer trazer para todos nós, que o reino dele há de se manifestar na nossa vida.
Quando nós estamos falando do reino de Deus, querido, nós estamos dando liberdade e legalidade para Deus operar. Apocalipse 3:20 vai dizer assim para mim e para você, que Ele está à porta e bate. Se nós ouvirmos a tua voz e abrir a porta, Ele vai entrar e cear conosco. Quando nós estamos dizendo, venha o teu reino, nós estamos dando liberdade para o Senhor entrar na nossa casa, para entrar na nossa família. Ele mesmo disse, se você abrir a porta, Ele vai entrar e cear com você. Quando você diz, venha o teu reino, Senhor, você está dizendo, Senhor, eu abro a porta da minha casa, eu abro a porta da minha família, eu abro a porta da minha empresa, eu abro a porta dos meus projetos, eu abro a porta dos meus sonhos, para que você possa manifestar o reino do Senhor sobre a minha família. Será que você pode dizer bem forte, venha o teu reino? Um pouquinho mais forte, diga, venha o teu reino. Querido, quando você fala isso, você está dizendo para Deus, Deus, eu sozinho não faço, eu sozinho não consigo, mas eu tenho certeza que se o reino do Senhor se manifestar na minha vida, então eu vou ter força, eu vou ter vigor, eu vou ter ânimo, eu vou ter diretriz, eu vou ter direção, eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer, para que eu possa colher o projeto do Senhor sobre a minha casa. Quando nós estamos determinando que Deus Ele vai manifestar o reino dEle, nós também estamos dizendo que esse é o ano de conquistar. Quando nós falamos que é o ano de conquistar, nós estamos querendo dizer, querido, que a conquista ela depende de uma ação, a conquista ela depende de uma atitude, a conquista depende de um esforço, a conquista ela depende de uma dedicação. A conquista não está ligado a algo que você ganhou, a conquista está ligado a algo que você conquistou, que você mereceu, que você fez por onde. Quando nós vamos entender conquista, ele é uma atitude, ou é o resultado da sua atitude. Imagina aquele homem, bonito, talvez nem tanto, que ao ver uma donzela maravilhosa, ele falou assim, eu vou conquistar ela. E ele investiu, ele dedicou, ele batalhou, ele muitas vezes quebrou o próprio ego, o orgulho dele, para conquistar. Mas quando ele consegue conquistar a moça, ele vira e fala assim, eu conquistei, eu consegui, deu certo, eu fiz por onde? Ele dependeu de conquistá-la, de investir nela. Eu imagino, por exemplo, Usain Bolt, quando ele está na Olimpíadas, e ali na Olimpíadas ele vai correr cerca de 9 segundos, para vencer 100 metros, muitas pessoas não estiveram com ele nos treinos, muitas pessoas não estiveram com eles nas lesões musculares que ele teve, nas fisioterapias, no esforço que ele teve, para chegar na Olimpíada, e correr 9 segundos e vencer 100 metros, muitas pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, nossa, mas foi pouco tempo, só isso Alexandre, só isso, e ele ganhou a medalha, ele ganhou o pódio. Não, ele não ganhou, ele mereceu, ele conquistou, porque ele dedicou e batalhou para aquilo. Conquista não está ligado a ganhar algo, conquista está ligado a merecer algo. Quando nós estamos dizendo essa verdade para mim e para você, nós estamos falando como aquela pessoa que fez uma faculdade, ela renunciou momentos com a família, lazer, viagem, quem sabe sono, cansada ela foi estudar, mas quando ela está vestida com a beca e ela recebe o diploma, ela olha para trás e fala, valeu a pena, eu conquistei pelo meu mérito esse título. A conquista, querido, ela está ligada ao seu esforço, e por isso nós estamos determinando sobre o ano de 2024, que nada vai cair do céu para a sua vida, a não ser cocô de pombo e chuva. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, do céu só cai chuva e cocô de pombo. Quem já andou na rua e de repente vem aquela em cima de você? Lá na empresa onde eu trabalho, onde eu paro o carro, é justamente onde eu paro, tem uma grade em cima da base lá, que fica cheio de pombo. Lá é assim, você abre a porta do carro, faz só assim, ó, aí volta, abre de novo, volta, não tem, aí você sai rapidinho, que eles aparecem do nada. Querido, nada cai do céu,
tudo é pelo teu mérito, tudo é pelo teu esforço. A sua atitude determinará a sua altitude, diz o nosso pastor. A sua atitude determina aonde você vai chegar, em qual nível você chegará. Quando nós estamos falando isso, querido, nós estamos dizendo que nós vamos conquistar aquilo que deseja o nosso coração, porque o que deseja o nosso coração nos faz projetar, trabalhar, dedicar e merecer. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó, quanto você tem se esforçado? Quando nós pensamos, querido, em conquistar, nós temos que automaticamente pensar em começar. E é por isso que no mês de janeiro do ano, venha o teu reino, ano de conquistar, nós estamos pregando uma série de mensagens que se chama Start. Por que Start? Porque Start significa começo. Primeiro mês do ano, o melhor momento para você começar é no começo do ano. O melhor momento para você ter um start na tua vida é no começo. E quando você começa algo, tem um segredo fantástico, que se você estava caído e você se levanta, você já não está mais caído. Quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Quando você dá o segundo passo, então você começou, você já não está parado na mesma posição, você precisa começar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, simplesmente começa, vai em direção ao que você sonhou, vai em direção ao que você projetou, vai em direção àquilo que você determinou, porque quando você faz a sua parte, Ele faz a dele. Aquilo que você que tem que fazer, Ele não vai mover uma palha para fazer. Se você colocou a pedra na porta do túmulo de Lázaro, quem colocou tem condição de tirar. Ele não foi lá e tirou, Ele virou e falou assim, ó, retirai a pedra. Porque eu não sei quem mandou colocar essa pedra, quem colocou que tira. Tirar a pedra eles podiam, mas ressuscitar Lázaro, só ele podia. Pegar as talhas cheias de água e trazer a presença de Jesus, todos podiam. Por isso Maria virou e falou assim, ó, vai lá e faz o que ele mandar. Ele vira e fala assim, enchei as talhas com água, porque isso eles podem fazer. Mas transformar a água em vinho, só Ele pode fazer. O que eu quero dizer com isso? Nesse ano, querido, nada vai cair do céu de graça para você, desde que aquilo que você que tem que fazer, é você que precisa fazer, mas aquilo que você não tem condição de fazer, aquilo que não é natural, aquilo que é espiritual, pode ficar tranquilo, porque é o próprio Deus que vai fazer na tua vida, porque o impossível, só Ele pode tornar possível. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vim aqui nessa noite para pregar sobre a vida da igreja, para pregar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre o teu ministério, que o lindão da Galileia, o Raboni da Galileia, o Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo Messias, aquele que era e aquele que é, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é o nosso combustível, aquele que é o nosso alimento, aquele que é o nosso sustentáculo, Ele vai te fortalecer nesse ano, e Ele vai te dar condição de alcançar tudo aquilo que pelo mérito você fizer a sua parte, mas você precisa fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você chegou aqui, você chegou no fundo do poço, em alguma área da sua vida, pensando em desistir. Sabe o que é o interessante quando José é lançado no fundo do poço e vendido como escravo? Porque o fundo do poço, ele chegou no limite máximo aonde ele pode descer. Olha que maravilha! Que é isso, pastor? Maravilha, está no fundo do poço? Não é? Me fala que não é. Ele está lá no fundo do poço, ele está clamando, ele está pedindo, ele não tem como afundar mais. Dali é só subir. Ele não tem mais para onde afundar, ele já chegou no fundo do poço. Se ele colocar de pé, ele já avançou, ele já não está no mesmo lugar, porque ele começou. Eu não sei se você entendeu, mas se nesta noite você simplesmente tiver um start na tua vida e decidir começar, o Senhor, Ele vai te dar condições para que você possa avançar. Começa, simplesmente começa, faça, avança, porque Ele é o seu Deus e Ele está contigo. Ele mesmo disse, eu não vos deixarei, eu não vos desampararei, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.
o fundo do poço é um dos melhores lugares para você recomeçar. Enquanto muita gente está virando falando assim, ó, não vai dar certo, não vai conseguir, não é para ela não tem capacidade, não tem essa inteligência, não tem essa sabedoria, não tem os recursos necessários. Deus está dizendo, simplesmente começa, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. O nosso Deus, Ele não está ligado ao estereótipo, o nosso Deus não está ligado à aparência, Ele simplesmente está ligado ao que você projeta no teu coração. Ele é Deus que esquadrinha os corações. Avançando então debaixo dessa pequena introdução, de uns 10 minutos, eu quero pregar debaixo de um tema chamado improváveis. Repita assim comigo, improváveis. Não, fala mais forte, improvável. Improvável é aquele que tinha todas as probabilidades para fracassar. O improvável é aquele que não existia probabilidade de dar certo. O improvável é aquele que quando você olha para o começo da sua história, Emerson, a pessoa olha e fala assim, não vai dar certo, não vai chegar em lugar nenhum. Começou a pregar, não vai dar certo. Começou o trabalho, não vai dar certo. Está falando que vai empreender, abriu só um CNPJ e está achando que é empresário. O improvável é aquele que a sociedade rejeitou, mas o nosso Deus não rejeitou, sabe por quê? Ele ama fazer milagre e trabalhar na vida dos improváveis. O nosso Deus, Ele tem prazer em trabalhar na vida daquele que não é para fazê-lo ser. E debaixo dessa mensagem, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 1, no versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou para os que se perdem, mas para nós, fala assim, ó, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Tem algum salvo aqui? Tem algum salvo aqui? Quem está com dúvida? Amém. Para os que perecem, a palavra de Deus é loucura. Para os que se perdem, a palavra de Deus é loucura. É quem está lá no mundo agora, quem está festejando, quem está nos bares, quem está se prostituindo, quem está curtindo a vida. Olha para você e fala assim, quê? Num domingão desse, eu ir para a igreja, ficar ouvindo aquele tanto de coisa lá que o pastor vai falar, ficar adorando e levanta a mão, não sei para que vocês ficam levantando a mão, dando tchau por nada. Eles não entendem para o que, porque aqueles que estão no mundo, aqueles que se perdem, a palavra de Deus é loucura. Mas para nós, que somos cheios do poder de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus é poder para a nossa vida, é poder para a nossa alma, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos guarda, é a palavra de Deus que nos ilumina. Salmos 19:105 vai dizer para mim e para você: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que que Deus está dizendo para você? Que é a palavra dele que ilumina os teus caminhos, é a palavra de Deus que traz luz para a tua jornada, é a palavra de Deus que faz você ter uma jornada feliz. E nós vamos começar em fevereiro uma série de mensagens, Jornada Feliz. A palavra de Deus te dá direção, a palavra de Deus te dá destino, a palavra de Deus te dá vida, ela alimenta a tua alma, ela edifica o teu espírito. É a palavra de Deus. Quando você entende que você não é do mundo que perece, que não entende, que acha que é loucura, porque a própria Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham sábios. Aquele do mundo que ele acha que é sábio, ele te vê como louco, mas é justamente você que é louco,
que Deus usa para confundir os sábios do mundo, porque quando Ele olhar para a tua vida, você que nasceu improvável, você que tinha todas as probabilidades para dar errado, você que não tinha chance de avançar, de formar a tua casa, a tua família, de viver uma vida com Deus, de ganhar almas para o Senhor, de colocar a mão em alguma coisa e aquilo prosperar, você que não tinha nenhuma probabilidade disso acontecer, Deus Ele começa a trabalhar na sua vida de uma tal maneira, que então, aquele que está no mundo e que fala que você é louco, ele começa agora a querer entender as loucuras que o próprio Deus está fazendo na tua vida, porque ele olha para você e fala assim, ó, só pode ter sido Deus, não é possível que pelo mérito eles conseguiram, só pode ter sido Deus. Então eu quero começar aqui, falando algumas das características, ou dos motivos, que levam Deus a escolher os improváveis. O improvável, querido, é aquele que, quando Deus escolhe, Deus não olhou para a sua aparência, Deus não olhou para o seu estereótipo, Deus não preocupou com a imagem que você tinha. Deus, Ele não é um Deus que olha para o natural, Deus é um Deus que olha para o espiritual. Deus é um Deus que olha para o sobrenatural. Sabe quando você chega no lugar, alguém olha para você e ela olha de baixo em cima e fala assim, não vai dar certo. Quando a pessoa olha para a sua roupa, ou ela olha pelo seu corte do cabelo, ou o corte do cabelo que não tem, né, Alexandre? Hoje de manhã, irmão, vocês acreditam, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Vocês acreditam que eu estava pregando, e uns irmãos aí, que eu não vou falar quem é, estava falando assim, vamos orar no como é que chama esse trem aqui? Talk, é um ponto eletrônico aqui dos músicos. Alguém estava falando assim, vamos orar para nascer cabelo na cabeça do Alexandre. E eu orando aqui, irmãos. Mas isso é detalhe. Voltando, Deus não é Deus que olha para a aparência. Tem uns que tem muito cabelo, tem outros que tem pouco, não é? Não é assim? Aí quem tem muito cabelo ora para quem não tem cabelo, não é isso? Mas não vou falar quem estava orando isso não. Não é isso? Irmãos, Deus não é Deus que olha para o seu exterior. Deus, Ele olha para o seu interior. Nós somos preconceituosos. Nós olhamos para a aparência. Nós olhamos e falamos assim, não vai dar certo. Essa história de vida, de onde nasceu, daquela casa, daquela família, daquela rua, com esse vocabulário, com esse jeito de andar, com esse jeito de vestir, não vai dar certo. Só que Deus está olhando para você e fala assim, ó, não houve nada disso, simplesmente começa, avança, confia em mim, porque eu sou contigo, aonde pisares a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Deus está olhando para o improvável e está falando, não se atenha ao que o mundo está dizendo, não se atenha ao que eles estão falando ao teu respeito. Eu te conheci desde o ventre, eu te escolhi, eu te dei por nome, antes mesmo dos teus pais te conhecerem, eu já sabia quem você era, aonde você ia chegar. Então se você chegou até aqui, olhando para a tua história e falando, eu não tenho berço, eu não tenho história, não deu certo para mim, não fui amado como eu esperava, não tive cultura, não tive ensino, Deus está dizendo, para de olhar para trás e simplesmente olha para frente, porque eu sou contigo, eu sou contigo. João Batista. João Batista, ele andava com pelo de dromedário, Pedro de camelo, pele pesada. Foi quando ele nasceu, Herodes implantou infanticídio em toda Israel. E eles começam a querer matar as crianças, porque Herodes achou que ele ia perder o reino dele. Jesus foge, porque José e Maria fugiram com ele para o deserto. Isabel, que era mãe de João, o Batista, entrega ele para ser criado pelos beduínos no meio do deserto. Beduíno é aquele povo magérrimo, que anda de dromedário, de camelo no meio do deserto. Qualquer filme que você viu aí das épocas medievais, Cleópatras e etc. Aquele povo que fica lá, esturricado pelo sol, queimado pelo sol. João Batista agora de repente aparece no meio de Jerusalém, pregando o reino de Deus, dizendo para todos, arrependei-vos, vos é chegado o reino de Deus. Meu querido, João Batista não tinha imagem de profeta,
não parecia profeta, ele parecia um mendigo, um morador de rua. Ele parecia um homem das cavernas, quem sabe ali há mais de 1 ano, 2, sem tomar banho, sem fazer a barba, sem pentear o cabelo, sujo, fedendo. Nem perfume tinha naquela época para ele, no meio do deserto. Essência e mirra era raro para quem morava no deserto. E ele agora chega em Jerusalém pregando, e ele vai pregar dizendo: arrependei-vos, bando de víboras, arrependei-vos, bando de cobra. E ele está pregando e não está nem aí. Ele podia não ter aparência, mas Deus tinha um compromisso, uma palavra de autoridade no lábio dele, porque quem levava e conduzia ele era Deus. Parece que eu estou vendo a tua história. Tem muita gente que está olhando para você e falando: não tem imagem, não tem estereótipo, não tem aparência, parece que não vai dar em nada, mas Deus está olhando para você e falando: vai porque eu sou contigo, vai porque a palavra que eu te dou, ela vai te dar vida, ela vai te alimentar, ela vai te sustentar, porque a minha palavra é o poder de Deus se manifestando na tua vida. João está pregando, e eu costumo dizer que quando ele está pregando: vem cá, sua jararaca, que eu vou te batizar. Jararaca não é você não, tá? Eu vou apontar para lá. Vem cá, sua jararaca, que eu vou te batizar. Vem cá, sua cobra coral, que eu vou te batizar. Porque ele chamava bando de víbora, raça de cobra. E ele está chamando. De repente ele vai chamar a boca dele trava, ele não consegue falar. E ele está querendo chamar, e a boca dele não abre. Não chama cobra, não chama víbora. Os seus discípulos que ajudavam, porque João o Batista, ele tinha vários discípulos. Ele então, quando ele vai chamar, eles viram para ele e falam assim: quem sabe, imagino eu, minha interpretação: João, quem que é essa cobra? Qual que é essa próxima cobra que você não está chamando? E João olha para eles e fala assim: não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que eu disse que eu não era digno de desatar as suas sandálias. Eis aí aquele que eu disse que eu batizo com água para o arrependimento, mas há de vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sei se você está entendendo, mas o lindão da Galileia, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Ele é o leão da nossa vida. Ele te batiza com água, Ele te batiza para o arrependimento, mas Ele também te batiza com o Espírito, e Ele também te batiza com fogo, para que você possa chegar aonde você nunca chegou. Ele não tinha aparência. Então Deus não é um Deus que trabalha com aparência. Deus é um Deus que esquadrinha o teu coração. Quando nós vamos olhar isso, Deus é um Deus que gosta de trabalhar com os improváveis para manifestar a tua graça. Graça é diferente de misericórdia. Misericórdia é você não receber de Deus aquilo que você merecia. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos aos mesmos erros. Não tem um só justo que só faça o bem e nunca peque, diz a palavra de Deus. Olha para alguém que está do seu lado: pecador. Agora faz assim, ó. Faz assim. Agora faz assim, ó. Você vira e fala assim: pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e o que a gente merecia era o juízo e o inferno. Só que quando Deus não dá para a gente o que a gente merece, Ele está agindo de misericórdia conosco. Mas quando a gente recebe de Deus o que a gente não merece, isso se chama graça. Quando Deus Ele tem cuidado por nós, quando Deus nos coloca no colo, quando Deus nos alimenta, quando Deus nos afaga, quando Deus permite que você chore, quando você caiu, Ele te toma pela mão, te coloca de pé de novo e fala assim: ó, vem porque eu sou contigo. Deus está usando da graça dEle ao teu favor. É como aquela história do Pegadas na Areia, onde uma pessoa via o flash da sua vida quando ela estava lá no fim dos seus dias, e ela vê 2 pares de pegada. Aqui ela começa a voltar e ver o filme da tua história e da tua vida, e ela percebe que em vários momentos ela só viu um par de pegadas, ela não viu os 2. Um par era dela, o outro era de Deus, e de repente em algum momento da sua vida ela só viu um par de pegadas, e ela vai questionar a Deus: Deus, eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me abandonou. Nos momentos mais difíceis da minha vida eu estava sozinho.
E é por isso que eu passei tanta luta. É por isso que eu passei tanta rejeição. Porque o Senhor não estava comigo. O Senhor me abandonou. E aí Deus está dizendo: não, meu filho, não, minha filha, você não entendeu nada. Naqueles momentos que você viu apenas um par de pegadas, era quando eu te carregava nos meus braços, eu te carregava no colo, e eu te levava comigo, porque eu estava cuidando de ti. Isso é graça, é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele também trabalha com aquele que foi rejeitado. E olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Porventura pode uma mãe se esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus está dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho, pode a tua família ter te abandonado, pode você ter sido rejeitado, pode você ter sido humilhado desde pequeno, pode o mundo ter rejeitado e esquecido de você. Deus está dizendo: todavia eu não me esquecerei de ti, todavia eu nunca te abandonarei, eu não te desampararei. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sou contigo. O rejeitado é o improvável. O improvável é aquele que não deu certo. O improvável é aquele que quebrou um negócio. O improvável é aquele que não teve estudo. O improvável é aquele que não tem o seu pai na certidão de nascimento. O improvável é aquele que estudou nas piores escolas. O improvável é aquele que experimentou drogas na sua infância. O improvável é aquele que é portador de necessidades especiais. O improvável é aquele que não nasceu num berço de ouro. O improvável é aquele que, quando você olha para a sociedade, você fala: esse aí nasceu e já deu tudo certo para ele, porque ele já nasceu bem, está na família abençoada, vai sentar nas melhores mesas, nos melhores lugares. O improvável é totalmente o contrário. Mas é justamente com esse improvável que Deus gosta de manifestar o poder dele, para que as pessoas olhem e falem assim: ó, foi Deus quem fez. Nós costumamos dizer como mineiro, quando uma coisa ela é muito poderosa, o que é que a gente fala? Nó. Como é que a gente fala? Nó. Fala com alguém que está do seu lado, olha para ela, faz o biquinho e faz assim, ó, nó. Quem é mineiro aqui, levanta a mão. Quem, baixa a mão. Quem não é mineiro, levanta a mão. Tem ali, mais alguém lá atrás, você vai ter aula de mineireza agora. Quando uma coisa está estranha, o mineiro fala assim: uai, sou. É ou não é? Uai, é. Então tá, né? Tá. Quem está de fora não entendeu nada, nós entendemos tudo. Quando uma coisa é poderosa, o que o mineiro fala? Nó. Significa que o negócio foi demais, não foi? E quando o negócio foi assim, fantástico, fantástico, maravilhoso, o que a gente fala? Nu. Espera aí, tem graus. Nó significa que o negócio foi poderoso, mas quando sai um nu, o negócio foi diferente, não foi? Eu estou profetizando nessa brincadeira, mas falando agora de verdade. Eu profetizo sobre a tua vida, que Deus ele vai transformar a tua casa, a tua família, os teus projetos de tal forma, que você vai ouvir muita gente olhando para você e falando: nu, só pode ter sido Deus na vida deles, só pode ter sido Deus na vida dela. Nu. Olha para alguém que está do seu lado e fala com ela assim, ó, nu. Ah, querido, você precisa acreditar, você precisa confiar, você não pode duvidar do que Deus pode fazer. Era para você já ter morrido lá atrás, era para você ter ficado no meio do caminho, não era para você ter chegado aqui, querido. A sua história já ia ter terminado há muito tempo, por caminhos que você andou, ruas que trilhou, viagens que fez, companhias que estavam ao seu lado. Só que o Senhor estava te carregando no colo, porque Ele sabia
o que Ele ainda tinha que fazer na tua vida. Se você chegou aqui, se a pandemia não te parou, se a enfermidade não te parou, se a morte não te deteve, se nada teve poder de parar você no meio do caminho, significa, querido, que Deus ainda tem grandes coisas para fazer em você, através de você. Então bate a mão no peito e fala assim, ó: Deus fará em mim, mas Deus fará através de mim. Fala assim: eu sou improvável, que tinha todas as probabilidades de dar errado, só que Deus teve misericórdia e agiu com graça ao meu favor. Querido, quando nós vamos entender isso, nós vamos lembrar, Júnior, do coxo na porta do templo. Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e subido aos céus, e o coxo está ali pedindo uma esmola, o coxo está pedindo uma ajuda. Mas quando ele se depara com Pedro entrando na porta do templo, ele está pedindo esmola, ele está pedindo migalha, ele está pedindo ajuda. Pedro olha para ele e fala assim: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que de graça eu recebi, de graça eu vos dou. Levanta e anda. A esmola que ele recebia não tirava ele do caminho. A esmola que ele recebia fazia com que ele voltasse no dia seguinte para o mesmo lugar. A esmola que ele recebia passava uma mensagem para ele: volta aqui amanhã, porque amanhã tem mais para você. O que eu aprendo com isso? Existem relacionamentos que nós mantemos na nossa vida, que nós alimentamos no nosso meio, que travam a bênção do Senhor, travam o nosso destino, e nós nos contentamos com as migalhas, com as esmolas dessas relações. Se Pedro entregasse a esmola para ele, ou um favor, ou um dinheiro para ele, no dia seguinte, onde ele ia estar? Na porta do templo. Agora pergunta assim: pastor, com graça agora, pastor, por que Pedro não deu esmola para ele? Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida não é uma migalha que vai alimentar o seu ego, aquilo que você imagina precisar. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida é para levantar você de uma vez por todas, para que você possa ter uma nova vida e experimentar coisas maravilhosas. O coxo era o improvável, mas quando ele encontrou com alguém que carregava uma palavra de autoridade em si, a palavra de Deus, ele falou: levanta e anda. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: levanta e anda nos teus projetos, levanta e anda nos teus negócios, levanta e anda na tua empresa, levanta e anda e profetiza, levanta e anda, vai no hospital, levanta e anda e profetiza a cura, levanta e anda e ora pela tua família, levanta e anda e faz a diferença. Para de olhar para a migalha, para de olhar para a esmola e passa a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra dele é poder de Deus para a tua vida. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, ele tem o levanta e anda. O que Deus ele vai fazer na nossa vida é muito grande. Eu vou caminhar para finalizar aqui. Quando nós vamos para a Bíblia, querido, nós vamos ver Moisés. Moisés era gago. Moisés era? Tem algum gago aqui? Não, estou brincando. Moisés ele ia virar e vai falar assim: nós temos que sair, fugir do Egito. Deus tem uma mensagem. Pronto, falei aqui em 5 segundos. Moisés ele demorava talvez 2 minutos para falar. Não é isso que você pensou não, peraí, irmão. Vamos fugir. Deus vai dar vitória. Aí eu quase caindo. Tiago, não filmou não, né? Deus vai dar vitória. Como é que Deus usa um homem desse para libertar o povo? É por isso que a Bíblia vai dizer que o seu irmão Arão ajudava ele no discurso e no sermão, mas ele tinha todas as probabilidades de não ser escolhido. Mas Deus não olhou para a circunstância,
Deus também não curou a gagueira dele. Deus usou ele nessa condição para libertar o seu povo. Moisés matou um egípcio, enterrou e escondeu. Mas nós não lembramos de Moisés pelos erros. Nós lembramos de Moisés porque ele abriu o mar. Nós lembramos de Moisés porque ele levou o povo a fugir do Egito, porque ele foi construidor do tabernáculo. É por isso que nós lembramos de Moisés. Quando nós vamos lembrar de Gideão, ele era da família mais pobre, morava na pior casa, no fundo da cidade, e era o caçula da tua família. E a bênção naquela época vinha do maior para o menor, do primogênito para o último. Ele era o último, tinha que passar por todo mundo para depois chegar nele. Mas Deus usou justamente ele para alcançar toda a sua cidade e fazer dele juiz de Israel. Quando nós vamos olhar Davi, Samuel entra na casa de Jessé e nós conhecemos a história. Aparenta um monte de guerreiro, os irmãos mais velhos, experientes. Deus fala assim: não é nenhum deles. Porventura tem mais alguém, está lá no pasto, cuidando das coisas do pai, mas ele não sabe da arte da guerra. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chega, Deus vira e fala assim: é esse, unge ele rei de Israel. Está vendo como Deus ama os improváveis? Quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver muitas histórias de homens e mulheres que eram improváveis. Quem lembra de José? Humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo, prisioneiro do Egito. Deus olha para ele e fala: eu te farei governador. Quando nós vamos para a história, nós vamos ver Raabe. Raabe era uma prostituta, Raabe era uma mulher adúltera, Raabe era uma mulher promíscua. Mas quando Deus decide entrar em Jericó, quando Deus decide entrar naquela cidade, através dela, Deus ganha ela e a sua família. Quando nós vamos para a história de Ruth, ela decidiu permanecer com Naomi. Ruth não quis ir embora, e por causa da decisão de Ruth, ela antecedeu a história de Davi, e ela antecedeu a história de Jesus, por causa da decisão de Ruth, de permanecer. Ela permanecendo e depois se unindo a Boaz, ela então vai gerar o nosso mestre, improvável. Uma mulher que era desacreditada. Quando nós vamos olhar para Maria, que muitas igrejas protestantes gostam de desmerecer Maria. Maria, dentre todas as mulheres que haviam na terra, foi a única escolhida como a digna para carregar o nosso mestre no ventre. Maria, que muitos lugares desmerecem ela, eu não exalto ela como santa, porque ninguém que pisou nessa terra a não ser Jesus foi santo a não ser ele. Mas Maria foi a mulher mais virtuosa que tinha nessa terra para carregar o nosso mestre no seu ventre e através da vida dela dar a luz. Maria Madalena era uma mulher endemoniada, usada por demônios, mas quando encontrou com Jesus na sua caminhada, ela então reconheceu ele, foi transformada e passou a ser uma das servas do ministério de Jesus e abençoar, ser mantenedora do ministério de Jesus. Quando nós vamos, querido, para a história, nós vamos ver Zaqueu, que era cobrador de imposto, que era um cara que corrompia as pessoas, mas quando ele decide encontrar com Jesus, e ele recebe Jesus, ele fala: Senhor, se eu fraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ninguém queria estar com Zaqueu, ninguém queria encontrar com ele, ninguém queria estar com Marcos, antes conhecido como Levi, porque era cobrador de impostos, e era um dos discípulos. Por quê? Porque ele também era cobrador de impostos. Mas quando Jesus encontra a vida dele, ele tem a sua história transformada. Quando nós vamos ver Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, os próprios discípulos tinham medo dele. Mas Saulo, quando é transformado e se torna Paulo, ele vai escrever 13 cartas do Nova Aliança, e vários das cartas que nós lemos, foi escrita por Paulo, e muito provável, que se Paulo não tivesse feito o que fez, nós não estaríamos aqui. Quantas histórias nós vamos, Pedro, ele andava armado, com espada, quando vieram prender Jesus, ele arranca a espada e corta a orelha de Malco, um dos caras que estavam ali, servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de história de improváveis. Mas pastor, por que você está contando isso e com isso eu finalizo? Porque eu estou contando a sua história. Aqui nós falamos da história da Bíblia, mas a sua história não é muito diferente. Alguém que pode ter começado da pior maneira,
Alguém pode ter vindo numa família das mais escassas. Pode ter vindo de uma base onde pessoas te rejeitaram. Onde as pessoas que você mais amou fecharam a porta para você. Pessoas que falaram tamo junto, na hora do tamo junto foram embora. Pessoas que falaram na sua cara desde pequeno, não vai dar em nada. O filho dele, não vai chegar a lugar nenhum, vai ser vagabundo, vai ser ladrão, vai ser malandro, vai virar prostituto, vai virar prostituta, não vai dar nada na vida. Parece que eu estou vendo a sua história aqui sendo contada nessa noite. Mas Deus está olhando para você e falando, não, eu já mudei a sua história desde antes, te trouxe aqui nessa noite, porque você é sim um dos meus improváveis, que tinha tudo para dar errado, mas porque eu te amei, porque eu te escolhi, porque eu te conheci, eu te levantei, e sou eu o próprio Deus, que vou te levantar, para dar testemunho do meu ministério, da minha vida. Ei querido, você não entendeu, mas eu vou te explicar, você é o projeto de Deus que já deu certo, você é o testemunho do Senhor manifestado nessa terra, você é referencial de cristão. Eu estou profetizando que você é fruto de milagre, eu estou profetizando sobre a tua vida, que você é a propaganda ambulante de Deus, você é a publicidade de Deus. Que é isso, pastor? Você está falando isso porque você não conhece a minha história. Você que não conhece a sua história, você que nem conhece a sua história, pastor, não vamos brincar não, você está falando isso porque você não me conhece. Meu querido, você é que não se conhece, porque se você pudesse ver aonde Jesus vai te levar, se você pudesse ver o resultado da tua casa, a tua família em volta da mesa, os filhos em volta da mesa, os teus netos, todos eles adorando a Deus, tudo dando certo, a casa prosperando, o trabalho prosperando, a saúde prosperando, você já estava glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é Deus que faz, é Deus que realiza, é Ele que vai fazer. Fica sobre os teus pés. Jesus está dizendo para você, avança. Jesus está dizendo para você, vença, permaneça, não desista, não retroceda, não volta atrás, seleciona as suas amizades e para de aceitar as migalhas que caem da mesa. O que eu tenho para você é um banquete espiritual. O que Deus quer para você é algo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, e nem subiu no teu coração o que Deus tem preparado para você, improvável. Bate no peito e fala assim, ó, eu posso ter sido um improvável até essa noite, mas o meu Deus, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, me fortalecerá e me conduzirá para os propósitos dele. Coloca a mão no teu coração, Pai. A tua palavra ela foi pregada aqui nesta noite. Meu Deus, e eu creio que o Senhor é dono de todas as coisas. Antes mesmo que nós preparássemos essa mensagem, o Senhor já sabia quem seriam as pessoas que estariam aqui. O Senhor sabia quais eram os problemas, o Senhor conhece as circunstâncias. O Senhor conhece os desafios que ela tem enfrentado. O Senhor sabe tudo o que ela tem passado e eu não sei. Mas meu Deus, o Senhor sabe o porquê o Senhor está dando esse treinamento. Meu Deus, no nome de Jesus, fortalece as suas bases. Meu Deus, dá ânimo para aquele que está caído, dá vigor para aquele que está abatido. Meu Deus, se nosso meio tem alguém que está em meio de guerra, traz paz sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, no nome de Jesus, eu estou profetizando sobre a vida dessa pessoa, que até então chegou aqui como improvável, mas de improvável vai sair dessa noite como o provável do projeto do Senhor, como alguém destinada, como alguém com um propósito, como alguém com a palavra profética do Senhor, que vai dar certo, vai romper, vai vencer, vai ganhar almas, vai dar testemunhos de vitória nessa terra. Deus, no nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor, e quem crê nisto, diga amém. Ainda de pé, e com isso eu finalizo. Se eu te perguntar, eu estou com uma Ferrari de 3 milhões de reais aqui, e eu quero dar ela de presente.
Você viu que ninguém deu glória a Deus pela sua bênção, né? Você ia aceitar a Ferrari? Eu quero te dar de presente. E se eu ponho uma Ferrari, fala assim, ó, você pode escolher a Ferrari ou esse paraquedas aqui, o que você ia escolher? Por que paraquedas? Eu quero a Ferrari. Agora se você está num avião, e esse avião agora queimou 2 turbinas, e ele está caindo, e eu te falo, você quer a Ferrari que está lá embaixo, ou você quer esse paraquedas que está aqui? O que você vai escolher? Tem muita gente que está dentro de um avião lá no mundo, e esse avião está caindo, esse avião está se perdendo, todo mundo já sabe onde vai dar, mas Jesus, Ele vem como um paraquedas para salvar a tua vida. Jesus veio como Salvador para te dar destino. Jesus, Ele veio como Salvador dizendo, ei, primeiro eu te salvo, primeiro eu te alcanço, depois eu te conduzo e te prospero. Tem muita gente, inclusive aqui nessa noite, preocupado com as conquistas desse mundo, sem escolher primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pega no paraquedas que é Jesus, agarra nele, confia nele, e o mais Ele há de fazer na tua vida. No nome de Jesus, quem recebe isso, diga amém.